Fala galera, tudo bem Ia com dar, ia- vocês? Bem-vindos ao Rock Independente, programa que vai rolar todas as terças e sextas às 19h30, trazendo o melhor da cena underground. Eu sou a Milene e para o episódio de hoje, a banda entrevistada será a Terminal Guadalupe. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Olá, Milene, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Lembrando que agora os programas serão postados no YouTube, no canal The Case. Curta os vídeos e se inscreve, beleza? Bom, para começar a conversa, a banda Terminal Guadalupe tem 20 anos de carreira, deu uma pausa aí por um tempo e tem 4 álbuns de estúdio e os integrantes são o Alan, o Dari, o Fabiano e o Marcelo. Nos conte um pouco da trajetória da banda. A banda começou como um projeto pessoal, Milene. Na época, eu fazia pós-graduação em cinema e TV, tinha feito o roteiro de um curta-metragem com uma colega e, ao mesmo tempo, comecei a compor as canções. Como eu não tinha uma banda, naquele período, eu recorri aos amigos. Procurei a Polexia, que é uma banda maravilhosa na história da música pop feita aqui em Curitiba. Eles foram, digamos que uma banda de apoio, né? Gravaram o que viria a ser o primeiro disco do Terminal Guadalupe. A gente ensaiou e gravou entre o final de 2002 e o começo de 2003. E logo no primeiro show, trouxeram o Alan Yokohama, que viria a ser o meu parceiro para as gravações seguintes da banda. Então, a gente teve um período muito intenso, né, de atividade entre 2002 e 2009. Ao longo desse período foram 3 discos, muitos shows, Brasil afora, especialmente em festivais, e fizemos aquele circuito que toda banda que está buscando projeção faz, né? Tocar nos festivais, o clipe rodar bastante na MTV Brasil, numa época em que essa emissora tinha muita relevância e tinha muito alcance no país, sondagens de gravadoras, toda aquela história, assim. Então a gente estava num momento muito interessante, até que essa formação se desfez em 2008. O Rubens foi o primeiro a deixar a banda, depois em 2009 os outros integrantes saíram, e aí eu fiquei sozinho, mantive uma formação alternativa apenas para realizar algumas coisas que eu não tinha feito ainda, como ser headliner em festival, gravar um especial de televisão e tocar na Boca Maldita, que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Então, depois que eu cumpri esse roteiro final, eu decretei meio que o fim da banda. E por que esse nome para banda? Tão específico, né? Acho que toda grande cidade de um país do terceiro mundo tem um lugar como Terminal Guadalupe. É um universo muito rico, né? É um, sei lá, ao mesmo tempo que é um universo, ou um microcosmo, sei lá, em que a gente condensa uma série de coisas que são, em tese, ruins e outras positivas. Você tem ali um terminal que fica em frente ao santuário, né, de Nossa Senhora do Uhum. Guadalupe, portanto, um lugar de fé, de esperança, onde as pessoas vão em busca de um sentido para a vida, de alguma luz para as suas dúvidas, para as suas incertezas, né, para os seus dramas. E, ao mesmo tempo, você tem ali um lugar que também é um ponto de prostituição, de tráfico de drogas, né, de assaltos, enfim. Então, eu achava isso tudo muito rico, né, até porque o terminal também é o lugar que é usado pelas pessoas que moram nas regiões, nas cidades da região metropolitana de Curitiba. Então, me parecia que o Terminal Guadalupe tinha uma cara assim de entreposto de sonhos, né? Porque as pessoas chegavam dessas cidades dormitórios e tinham essa ilusão durante o dia que estavam no primeiro mundo, né? Porque durante muito tempo se convencionou falar que Curitiba era uma cidade de primeiro mundo. Era um discurso, né? Que a propaganda oficial, digamos, sedimentou no imaginário não só das pessoas daqui, como também de outras regiões. Embora seja uma cidade com muitas boas soluções, é uma cidade que também tem problemas, como qualquer lugar, né? Mas isso se construiu de uma maneira muito forte no imaginário das pessoas. Então, para quem mora na região metropolitana e vive numa cidade que não tem tantas opções, tantos recursos, onde os serviços públicos não funcionam, chegar ao Terminal Guadalupe, de certa forma, é como chegar no paraíso, porque naquele momento ali no centro de Curitiba você vai estar num lugar onde
essa cidade funciona muito bem, tem uma estrutura de apoio ao cidadão, enfim. Então, eu achava tudo isso muito rico, né? É um lugar onde habitam muitas contradições, Uhum. e além de ter uma própria história, né? No passado foi a rodoviária de Curitiba ali, né? Eu mesmo cheguei ali quando criança para visitar parte da minha família, porque eu sou pantaneiro de Corumbá, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Mato Grosso do Sul. E aí eu tive uma prima que se mudou para cá quando eu era bem novinha, assim, bem criança, e aí a minha mãe resolveu vir para cá para visitá-los, né? E eu cheguei, adivinha, justamente no chamado Dia da Neve, em julho de 1975. Então foi uma loucura, porque eu, pantaneiro, acostumado com temperaturas de 35 a 43 graus, né? No dia a dia, de repente, estava numa cidade super fria, onde estava nevando, né? Então, enfim, eu tinha uma ligação afetiva com o Terminal Guadalupe, né? Além de todas essas questões que também dialogam com questões sociais, políticas, enfim. Então, eu achava que era um nome muito rico. E daí ficou e está aí até hoje, né? Ah, legal. E qual a inspiração musical da banda? Ou sua, tanto faz. É difícil dizer, porque cada um tem um processo criativo muito particular, né? Eu não posso falar pelo Alan, mas o Alan é alguém que é muito mais aberto até do que eu a experiências, né? A experimentações sonoras. O Alan ouve coisas muito diferentes, né? Gosta de exercitar também toda a sua técnica. Ele é um excelente guitarrista e agora ele está meio que se aventurando por esse mundo da programação, né, de teclados, sintetizadores, programação de ritmos, né, batidas. Isso é muito interessante para alguém que do ponto de vista musical, já está num nível muito alto, né, como guitarrista. Então, ele é muito mais amplo, ele tem mais tolerância a ouvir sons novos do que eu. Eu já sou mais ligado às bandas e aos artistas que meio que me construíram, assim, né, que me deram uma formação. E eu acho que a matéria, agora, falando isso em relação à música, né? Então, o Uhum. Alan é muito ligado, Chico Buarque, Nirvana, que mais? Tem tanta banda, tanta coisa que ele escuta, mas assim, eu acho que Nirvana é uma coisa que mexeu muito com ele, que foi muito importante para a vida dele, né? E Chico Buarque também, além de Beatles, né? Eu já sou mais anos 80, né? Eu sou mais pós-punk, então eu vi muito The Smiths, R.E.M., né? Além de bandas brasileiras, né? Mas especialmente aquelas que davam bastante importância para a qualidade das letras, né? E aí, falando especificamente disso, como eu sou jornalista, é natural que a minha profissão influencie nesse processo de composição. Então, a minha matéria-prima, basicamente, é a realidade. Cada um tem a sua verdade, eu sou como qualquer pessoa, eu tenho a minha, e, evidentemente, tudo aquilo que eu vivo, penso, observo, entra nas minhas canções, e particularmente nas minhas letras. Então, eu diria que a minha matéria-prima é a realidade. Eu não consigo fazer ficção, né? E eu acho que eu me inspiro muito no cinema de um diretor britânico chamado Ken Loach, que fez filmes maravilhosos como Terra e Liberdade, Uma Canção para Carla, eu, Daniel Blake, né? O último agora, acho que Eu Não Estava Aqui, que fala do processo de uberização, né, da sociedade. Então, o Ken Loach, ele tem uma coisa que eu acho fenomenal. Perdão. O Ken Loach tem uma coisa que eu acho fenomenal. Ele, mesmo quando faz um filme de amor, aparentemente, ou de uma situação cotidiana, que todo mundo sabe, por exemplo, alguém que está trabalhando com entregas, né, um entregador, ele nunca deixa de conectar essa história que ele está narrando à realidade, né? Então a pessoa pode estar tomando um pé na bunda, pode estar subempregado, enfim, está com problemas em casa, no casamento. Tudo isso guarda uma relação com o dia a dia, com a vida, com o mundo e, logicamente, com a política, porque tudo é política, né? Uhum. Tudo gira em torno da política, o modo como a gente vive, tudo isso porque se você tem um governo que não conduz muito bem a economia, essa dificuldade que você vai enfrentar por causa da economia, a alta do preço dos alimentos,
a alta dos materiais escolares, tudo isso vai impactar dentro de casa. Então, isso vai, de certa forma, também azedar o clima dentro de casa, pode prejudicar a tua relação com a tua esposa, pode também deixar muito tensa a relação com seus filhos, enfim. Então, o Ken Loach, ele constrói os filmes dele dessa forma. Tudo que ele faz está muito, muito conectado ao dia a dia, à realidade, e especialmente à política. Então, a minha matéria-prima é essa, e até mesmo quando eu faço uma canção de amor, de alguma maneira ela está dialogando com o tempo que a gente vive, né? Com a sociedade, com os nossos dramas também. Eu acho que é isso. Bem legal. Vamos, bom, vamos ao primeiro intervalo. Tá gostando do papo de hoje? Logo estamos de volta.
da Constituição é traidor da pátria. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Estou aqui. Estou aqui, amor. Estou aqui. Porque amar es compartir. Estamos de volta. Você está assistindo Rock Independente. Acabamos de ouvir A Hora e Sempre. Gostei porque é em espanhol, adoro espanhol, não é à toa que eu adoro RBD e falo mesmo que o programa seja de rock. Eu gosto de RBD. E como que foi o processo de composição da música? Foi muito interessante, né? A gente queria muito nesse disco, além de não se repetir, porque é um desafio de todo artista, né? Existem artistas, bandas, cantores, enfim, que constroem trajetórias dentro de uma espécie de formato, né? Como se você tivesse ali uma caixinha ou uma prateleira e produz um som que está encaixado naquela prateleira, e não tem nada de mal nisso. Não tem problema nenhum nisso, você fazer um som que se encaixa numa prateleira ou que dialoga com apenas um tipo de público, né? Não tem problema nenhum nisso, porque há espaço para todo mundo, inclusive para quem gosta de RBD. Não tem problema nenhum gostar de RBD ou gostar de K-pop, né? Porque cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa é única, como o meu filho costuma dizer para mim, cada um é de um jeito, pai. E é isso. Então, o nosso esforço todo foi para fazer, dessa vez, um disco que não soasse repetitivo, porque a banda era muito conhecida pela pressão sonora, por ter guitarras muito na cara, baterias muito na cara. Então, era um som de muita pressão. Uma banda que também construiu a sua reputação em cima do palco, por fazer shows que tinham esse elemento assim mais catártico, né? Enfim. E aí, para isso, para fazer algo diferente dentro da nossa discografia, foi preciso ousar. Então, foi preciso trabalhar com novos gêneros musicais, como cúmbia, como flamenco, como krautrock, né? Que era um som que marcou a produção musical alemã nos anos 70, música eletrônica também desse mesmo período, dos anos 70, além do pop contemporâneo, de artistas como Dua Lipa, Rosalía, coisas assim. Não são artistas que eu ouço, mas que numa banda você tem que meio que entender o que todo mundo está ouvindo e procurar compreender e assimilar essas diferenças e ver de que maneira isso pode enriquecer o resultado. E foi isso, a gente buscou gravar em português, gravar em espanhol, gravar em inglês, gravar em italiano. E no caso específico de Agora e Sempre, essa música começou como um exercício do Alan, né, um exercício de violão que ele ficava fazendo, né, lá umas evoluções de acordes, e isso era tudo muito muito bonito, né? Eu falei, cara, isso dá uma música belíssima. Aí ele trabalhou nessas harmonias todas, eu fui trabalhando já a letra, mas eu acho que essa música só fechou mesmo quando a gente convidou um cantor e compositor uruguaio, que é o Dani Lopes, que é um cara que busca um diálogo com a música brasileira já há algum tempo. Ele já gravou canções com o Zé Cabaleiro, por exemplo, né? E aí o Dani foi o cara que deu o acabamento final, inclusive na letra, até por ser nativo, né? Ele é uruguaio, ele está familiarizado com o idioma. Então, ele deu esse acabamento, assim, esse verniz
na letra e fez uma interpretação maravilhosa, né? Então há um diálogo das vozes ali, né? A minha voz ela pode ser a principal, digamos assim, porque eu sou o vocalista da banda, mas o Dani, quando entra, é uma coisa absurda, assim, né? Ele traz uma alma latina mesmo, incorpora tudo isso para dentro da música e fica um resultado fantástico, né? E aí, como a gente é uma banda que traz essas questões políticas, a gente estava dizendo, a letra fala sobre isso, né? A gente está voltando dos mortos, porque Terminal Guadalupe era uma banda dada como extinta, né? Então a música é sobre isso, né? Eu estou de volta do mundo dos mortos, e nesse sentido a gente resgata alguém que também está nesse mundo dos mortos, mas cujo espírito prevalece pela capacidade, pela liderança que teve, né? É um símbolo da nossa democracia no momento em que ela está tão ameaçada. A gente resgata Ulisses Guimarães com um discurso dele, né, na promulgação da Constituição em 1988, e é um discurso marcante, é um discurso emblemático, né, que a gente resgata nessa canção em espanhol, porque ele fala isso, né, que ele amaldiçoamos todas as tiranias, amaldiçoamos as tiranias, né, que desgraçam as nações, principalmente na América Latina. Então, como a gente estava cantando em espanhol, tinha esse discurso, então tudo casou muito bem, Milene, para esse resultado da música, né? Por isso que ela é tão especial, por isso que ela abre o disco, ela meio que dá a carta de apresentação do álbum. Legal. E qual é a melhor música da banda? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Peguei. A gente tem, a gente tem, nossa, são muitas canções gravadas, né? Você tem 4 discos, mais EPs, mais coisa ao vivo que a gente ainda nem lançou. A gente deve ter aí, só com o Terminal, deve ter mais de 60 músicas gravadas, né? Porque tem muita coisa inédita também. É difícil dizer uma especial. Esse disco, por exemplo, eu me sinto muito bem representado por Ahora y Siempre, né? Eu acho linda Olhão, que é uma música em português do disco. Eu gosto muito da letra e acho a melodia que o Alan criou maravilhosa. Eu gosto muito de Black Song, que é uma música em inglês, que é muito política, assim, né? Tem uma coisa mais pop de Holidays in Amityville, que eu também acho linda. Tem a coisa de Exílio, que é uma canção também muito interessante. Eu fico numa situação muito delicada, assim, para escolher uma ou outra, sabe? Acho que muitas canções são especiais. E para você ver, né? Isso é um tipo de preferência que pode mudar conforme o seu estado de espírito e conforme o tempo passa. De repente, daqui a uns 5 anos, eu vou achar que a melhor música da banda era uma faixa obscura do primeiro disco que ninguém conhece. É tudo muito relativo. Mas esse disco, eu diria que ele é um disco, talvez o mais importante da história da banda, porque ele é o disco mais amplo, ele é o disco que tem o leque estético mais amplo da nossa história. É um disco que nos permite, daqui por diante, fazer o que a gente quiser, porque a gente pode tanto fazer um disco inteiro só de música latina, como a gente pode fazer um disco de dance music, a gente pode fazer um disco de heavy metal, qualquer coisa, porque nós tivemos total liberdade, né, nesse processo. Então, acho que o que vier daqui por diante certamente não vai ser mesmice. Eu acho que as pessoas, se fosse dar uma dica do que o Terminal Guadalupe vai ser daqui por diante, vai ser uma banda provavelmente completamente diferente a cada disco. Legal. Então vamos a mais um intervalo. Tá curtindo o programa? Fiquem conectados que já voltamos. Sin dinero. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? Una broma mundial que nos
enfermo sin dinero. ¿Qué pasa, cabrón? Una broma mundial, genocida pasional. ¿Qué pasa? Dime cómo vivir. Lo sabes, no hay dónde ir. Prepárate, mi corazón. ¿Qué pasa, cabrón? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabrón? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabrón? 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 Voltamos. Você acabou de ouvir Que Passa, Cabrón? Quais são os próximos planos para a banda? A gente vai agora lançar o clipe de Exílio, né? É um clipe feito com as imagens da gravação do disco. E isso por si só parece algo simples, né? Um clipe então é muito pobre, já que vocês estão usando imagens da gravação. A diferença é que esse disco foi pré-produzido e gravado em 4 países, né? Então isso já é algo diferente, né? Eu aqui em Curitiba, o Fabiano começou a pré-produzir quando ele morava ainda em Berlim, hoje ele está em Frankfurt. Aí ele vai para Lisboa, se encontra com o Marcelo e com o Alan e grava a parte dele. E depois o Alan monta um estúdio caseiro com a ajuda do nosso produtor, Yuri Freiberger, que fez um trabalho belíssimo nesse álbum. E aí ele, o Alan e o Marcelo terminam as gravações no estúdio caseiro do Alan. Então, aí tem a participação do Dani Lopes, que gravou em Porto Alegre e em Montevidéu, no Uruguai. E tem também a participação do Franco Cava, que é um cantor e compositor carioca que mora em Florianópolis, mas tem o coração também em Curitiba. E ele gravou comigo aqui em Curitiba, o Franco. Então, esse clipe, ele meio que documenta todo o esforço logístico da banda para viabilizar a gravação do disco. Então, ele é muito afetivo, assim, né? Um clipe afetivo, é um clipe que meio que ajuda a contar um pouco do que foi toda essa dificuldade de gravar em meio a uma pandemia, sem ninguém quase poder sair de casa, enfim. Então, é muito especial para a gente poder mostrar como é que foi esse trabalho, as condições em que ele foi gravado, enfim. Ele é uma grande vitória, assim, da música, né? É uma grande vitória da necessidade de criar, da vontade imensa de produzir e, principalmente, uma vitória da amizade, uma vitória desse sentimento nobre que une as pessoas, desse carinho que a gente tem um pelo outro. Depois de tantos anos, a gente se procurar, da gente se gostar tanto e de ainda querer fazer música junto. Então, é uma grande vitória de tudo isso, porque no mundo em que esses valores cada vez parecem estar mais perdidos, né, mais distantes, a gente se conectou muito mais graças à música. Ai, que lindo! Puxa vida! Por isso que é uma boa pessoa, jornalista. Ai, mas infelizmente o programa Rock Independente chegou ao fim de mais um episódio. Obrigada por ter topado. Eu é que agradeço a você, Milene, a todo mundo que está curtindo o programa aí, torço pelo sucesso do canal e torço principalmente para que você encontre no jornalismo, no caminho que você buscar, um sentido para a sua vida, principalmente para fazer diferença para as pessoas que te ouvirem, que te assistirem, que buscarem em algum momento um conforto, uma esperança no seu trabalho.
Torço muito por ti e que você consiga fazer a diferença na nossa sociedade. A gente precisa de paz, a gente precisa de mais amor e a gente precisa de informação séria, de qualidade, bem apurada. Tá bom? Sucesso para você e para todo mundo que Ai, está puxa acompanhando o vida. canal. Muito obrigada mesmo. Mas não fiquem tristes, o programa Rock Independente também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa, edições anteriores e futuras edições no Instagram do The Case, que eu vou deixar aqui na descrição, também no canal do YouTube. Esse foi o programa Rock Independente, produzido por mim, Milene Batista Fernandes. E não se esqueça de conferir o outro quadro, que é o Pessoas que Inspiram. Tem as informações tudo no Instagram do The Case. E também não se esqueça, toda terça e sexta tem um programa fresquinho aqui no canal. Aproveita e se inscreve. Tchau!